Então tá. Muito bem. Então vamos lá. Eu tenho que pegar um modelo do tema de casa para nós considerarmos. Qual é o modelo de quem que eu pego? Quem que aceita que use o seu trabalho como modelo? Paulo, vamos pegar o do Paulo, então. Vamos lá. Opa. Paulo. Eu gravei o do Paulo na aula anterior. Paulo, tu me enviou de que forma? E-mail? Eu acho que eu devo ter gravado. O e-mail veio. Deixa eu ver então. Estranho. Paulo, que dia tu me enviou? O Gelson está dizendo que quando eu abri a página ali estava a imagem. Na pasta do dia 24. O penúltimo ícone lá embaixo. Ah, tá aqui. Eu passei por ele e não vi? Não é possível. Tá. Então tá aqui o do Paulo, né? Eu não lembro assim porque eu não anotei o exercício, pessoal. Acho que até anotei, eu tirei uma foto do quadro, né? Mas vamos lá. Então, Paulo, abre, o restante do pessoal fecha o microfone ou não se manifesta no microfone para não dar microfonia. E quer explicar ali, Paulo, como é que tu fez os exercícios, os dois que estão aqui? Vamos começar pelo primeiro. Professor, o microfone dele não funciona. Não funciona? Ah, então não. Então vamos lá. Eu vou colocando aqui. Paulo, quando for alguma coisa que... Eu não estou vendo vocês falarem, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Peraí que eu vou organizar de forma tal que eu veja. Aqui. Aí.
Então, vamos lá. O microfone não funciona, então, Paulo, qualquer coisa tu escreve ali. Bom, nós tínhamos uma peça, então, tá, de 15 metros de comprimento, tá, entre os vãos, entre o vão A e entre o vão B, onde estes 15 metros tinham a 6 metros do apoio A, um carregamento de 8,5 quilonewtons. Ok? Bom, o que é essa peça, para que ela se mantenha estável, né? Para que ela fique uma peça, na realidade, isostática no mínimo, ela precisaria ter, no sentido, visto que a reação horizontal é zero e o momento em A, momento em B, zero também. Ok? Então, nós teríamos somente a resistência vertical a ser calculada para manter a estabilidade desta peça. Essa peça poderia ser... Lucas... Ok. Quem entrou agora, tipo Lucas, pessoal, coloca ali, aceito a gravação, por favor. Tá. Então, vamos lá. Continuando. Então, nós temos uma peça de 15 metros, a 6 metros, uma carga sobre ela, uma carga vertical, tá? De 8,5 quilonewtons. E nós consideramos, nas aulas anteriores, eu acho que não nas aulas, ainda na aula presencial, nas aulas presenciais, que nós teríamos um sinal que indicaria o sentido do meu carregamento. Este sinal vertical, de cima para baixo, considera-se um sinal negativo, e dependendo da rotação que eu estiver dando no sentido horário, é negativo, e no sentido anti-horário é negativo, é positivo. Foi isso que eu repassei para vocês. Isso é convencionado desta forma, tá ok? Bueno, agora assim, ó, o que eu teria? Eu teria que gerar reações em A e em B para que eu tenha estabilidade na minha peça. Essa peça pode ser aquilo que vocês imaginarem. Nós consideramos, pode ser um parafuso, pode ser uma classe, pode ser uma régua, pode ser o que vocês imaginarem. Mas já que o nosso objetivo, né, é construção civil, consideremos que isso aqui seja uma viga biapoiada, que é o que depois vocês vão considerar nos sistemas estruturais 1, onde vocês vão ver a parte de vigas, lajes e vigas, e em sequência, nos sistemas estruturais 2, que vai ser a parte de pilares e sapatas, e assim sucessivamente. Bom, o pessoal da engenharia vai ter hiperestaticidade, que o pessoal da arquitetura tem 2 ou 3, né? Tem o Gelson agora, que entrou, e tem mais 2 ou 3 colegas que são da engenharia. Eu não lembro bem quantos são, mas alguns são da engenharia. Então, o que nós vamos ter aqui olhando? Olhando esta peça, nós temos que estabelecer as reações no sentido vertical para gerar estabilidade na peça. Considerando que seja uma viga, como que nós estabelecemos essas reações de forma a estabelecer e dar estabilidade a essa peça? Então, eu tenho que calcular as reações que esta carga sobre a minha peça de 8,5 quilonewtons num vão de 15 metros e localizada a 6 metros do apoio A, ela teria os 8,5 quilonewtons multiplicado pela distância da carga até o apoio B e dividido pelo total do vão. É sempre a mesma equação. Represento a minha carga vezes a distância da carga até o apoio inverso, dividido pelo total do vão. E me resultou 5,1 quilonewtons. Tá beleza? Bueno. Agora,
calculada a reação no ponto A, resultando estes 5,1 quilonewtons, eu tenho que passar a calcular a reação no apoio B. Como que eu calculo a reação no apoio B? Eu pego a minha carga, multiplico pela distância até o apoio inverso e divido pelo total do vão. E deu 3,4 quilonewtons. Agora, a pergunta: como que eu sei se estas reações de A e B foram calculadas de forma correta? Quem não tiver o microfone aberto, pode escrever. Quem tiver o microfone aberto, pode falar. Soma as duas respostas. E tem que dar o comprimento total. Soma as duas. Não, o comprimento total não, a carga, né? Isso. Então, eu tenho que ter uma igualdade no sentido vertical que me anule esta reação aqui para que gere estabilidade na minha peça. Aqui, ó, eu não me lembro como que eu fiz isso, mas eu devo ter considerado que um dos apoios era de primeira ordem e o outro apoio era de segunda ordem. Eu não sei, agora não lembro, porque isso aqui... Era um de primeiro e um de segundo, sim. Um de primeiro e um de segundo. O primeiro apoio da nossa esquerda, vem da tela, o A, é de primeiro e o outro é de segundo. Então, o primeiro, esse aqui era de primeiro gênero. Isso. E o outro, e o B de segundo. Essa representação aqui está errada. Então, aqui teria um vazio entre... Não, desculpa, professor. O vazio está no B. No B. Então, esse aqui é de segundo gênero, e esse aqui é de primeiro gênero, e aqui teria um vazio. E no de baixo é invertido daí. E no de baixo, aqui seria de primeiro gênero, e aqui teria o vazio, e aqui seria o de segundo gênero. Eu que confundi primeiro e segundo gênero. Mas o vazio no é na B e no 2 é na A. Tá bom? O Gelson se manifestou aqui. Se calcular um apoio automaticamente, basta diminuir o total para ver o valor do outro apoio. Ou é errado analisar dessa forma? Não, não é errado. Não é errado, não. Se tu considerar... nós estamos engatinhando porque nós vamos fazer várias... Gelson, tu já fizeste... estrutura, já fizesse laje, viga, alguma dessas disciplinas? Não ainda. Essa é a primeira que tu está fazendo em relação... Fez só mecânica? Tá. Essa, então, na realidade, é a primeira que tu está fazendo que seria de estrutura. Tá. Então, assim, ó, não é errado, Gelson. Não é errado, não. Tá? Tu pode fazer essa... diminuir uma em relação ao outro, não teria problema nenhum. Tá? Só que assim, ó... deixa eu só voltar aqui. Tá. Aqui, ó. Chat. Só que assim, ó, Gelson, não que seja errado, deixa eu achar aqui o trabalho do... Aqui. Agora saiu. Agora aqui. Tá. Não que seja errado de fazer essa diminuição. Diminuir a carga total do outro apoio. Só que, para te fazer a comprovação de que você está trabalhando de forma correta, tá? Porque se de alguma forma você errou aqui, por exemplo, vamos supor que eu inverti o sinal, uma hipótese. Entrou alguém aí? Não. Vamos supor que eu inverti o cálculo. Peguei os 8,5, multipliquei por 6 em vez de multiplicar por 9 e dividi por 15. Tá? Eu teria um
um resultado diferente, um resultado, na realidade, maior, aqui nesse ponto, perdão, menor, aqui nesse ponto. Tá? Então, o que aconteceria? Na realidade, eu iria inverter as reações. Assim, ó, Gelson, quando vocês forem calcular vigas e lajes, o que serve a isostática ou o equilíbrio das equações? O equilíbrio da resistência desta carga em relação aos apoios. Este número aqui e este número aqui vai servir no cálculo de lajes, no cálculo de vigas e também no cálculo de pilares. Ele vai servir, porque eu tenho que, o que nós estamos fazendo aqui agora é só gerar resistência à minha peça, tá certo? Só que estes números aqui, este 5,1 kN, esse 3,4 kN, deixa eu fazer uma pergunta assim, ó, porque você é redundante nas aulas anteriores. Gelson, é a primeira aula que tu está participando? A segunda. Mas tu não teve nenhuma das aulas presenciais? Não, né? Tá. Então, assim, ó, eu vou ser um pouco redundante em relação às aulas anteriores. Tá? As presenciais, mas vale a pena para vocês terem a uniformidade e aqueles que não participaram das aulas presenciais ou faltaram alguma, tá? Não, mas não é um atrapalho, tem que entender isso para que nós possamos ver a finalidade do que nós estamos fazendo. Nós estamos gerando estabilidade na peça? Estamos gerando estabilidade na peça. Mas o que nós temos que ter ciência de que para que esses números na realidade servem? Na realidade, este cálculo aqui, se nós considerarmos na construção civil, ele vai nos remeter a duas situações que são de suma importância no meu cálculo em relação à minha estrutura posteriormente. Deixa eu só fechar a porta aqui, pessoal, que está batendo, tá? Valeu. Então, assim, ó, são duas informações quanto a isso. Esse 5,1 kN e esse 3,4 kN vão me servir para mim, se o apoio A fosse um pilar e o apoio B fosse um pilar, este pavimento, se tivesse somente esta viga aqui descarregando no B e no A, ele seria a carga que eu somaria neste pavimento, no pilar A e no pilar B, para calcular o meu pilar. Tá certo? Agora, se ele for uma viga, essa peça aqui, este valor aqui, 5,1 kN e o 3,4 kN, me dariam o ferro de estribo desta viga e o espaçamento deste ferro. Então, isso aqui serviria como carga de descarregamento ou numa viga, ou num pilar, ou numa parede, se isso aqui fosse uma viga, e também serviria para que nós fizéssemos a armadura transversal da minha viga, ou seja, os estribos, onde me daria o ferro e o espaçamento. Com estes valores eu entraria numa... Abri para o Matheus aqui. Com estes números aqui eu entraria numa fórmula que me daria a ferragem do meu estribo e também o espaçamento do meu estribo. Então, na realidade, nós estamos gerando resistência à nossa peça, mas também isso aqui, nós não vamos calcular viga. Eu tenho um colega, por exemplo, que já é falecido em Carazinho, que todas construía prédio, não prédios grandes, mas prédio aí de 5, 6 pavimentos, tá? Todas as vigas, todas, sem exceção, ele calculava biapoiado.
que significa isso? Que o cálculo de vigas biapoiadas é um cálculo muito simples de fazer, é o que nós estamos fazendo aqui para estribo. E o cálculo de momento é tão simples quanto. E o que ele fazia? Calculava tudo biapoiada, pegava essas reações, armava o estribo, pegava essas reações aqui, a reação em A e a reação em B, armava, calculava depois os pilares, cálculo super simples. E o que ele fazia? Qual era o único prejuízo nessa situação? O único prejuízo nessa situação é que a armadura seria mais forte do que é necessário. Mas um cálculo simples, ele calculava prédios desta forma. Tá? Muito simples e calculava prédios dessa forma. Não quero dizer que vocês vão fazer isso. Mas quem, por exemplo, eu não domino muito, principalmente o pessoal da arquitetura, eu não domino muito a questão estrutural. Pessoal, assim, não tem motivo para não dominar, tá? Com isso aqui, com isostática, tu consegue fazer praticamente um cálculo de uma casinha de 70 metros. Eu não estou falando em prédio, que se faça prédios dessa forma, mas uma casinha de 70 metros sob pilotis, tu consegue fazer com reações, cálculos simples que nós estamos fazendo e um pouquinho mais de tabela que os arquitetos viram comigo lá o semestre passado e em resistência de materiais, de sistemas estruturais 1. Então, assim, não é que eu queira que vocês trabalhem dessa forma, hoje tem programas, mas um arquiteto vai dizer assim, eu não vou comprar um programa, fazer um investimento que eu não vou calcular. Bom, se não vai calcular, pelo menos tu tem que saber fazer as noções básicas da estrutura para que você não faça uma casinha de 70 metros sob pilotis e deixe o pedreiro botar a ferragem e calcular o dimensionamento das tuas vigas, dos teus pilares, tá certo? E correr riscos desnecessários, porque o cálculo é muito simples, o cálculo chega a ser infantil, de tão simples. Tá? Vamos ver aqui, vamos ver se entrou mais alguém, não, é o WhatsApp que está clicando ali. Mas, em suma, então, assim, o que eu sugiro nessa colocação do Gelson? Tu pode fazer assim, Gelson, mas tu nunca vai ter a certeza de que, eventualmente, tu não te passou no cálculo, que tu não errou esse cálculo. Agora, eu queria que vocês interpretassem estes números aqui, que já a Karen, eu acho que foi a Karen que comentou, que 5,1 quilonewtons mais 3,4 quilonewtons, ele representa 8,5 quilonewtons, e, portanto, está correto. Agora, eu gostaria que vocês me dissessem o porquê que 5,1 é um resultado coerente no apoio A e 3,4 é um resultado coerente no apoio B. Quem não tem o microfone aberto, pode escrever. Eu quero que vocês interpretem esses números, porque número não diz nada. Mas nós chegamos à conclusão que vocês fizeram o cálculo correto. Então, eu quero... Pela divisão dos espaços, a proporção? Por aí, Franciele. Também pelo tipo de apoio que tem, por ser... Primeiro, não, mas o apoio... falou na outra aula que era o espaçamento, né? Isso. O espaçamento, sim. O apoio de primeiro gênero e o apoio de segundo gênero, ele só me representa a estabilidade que a peça tem no sentido horizontal, porque se eu tivesse dois apoios de primeiro gênero, a peça correria nesse sentido. Ela iria correr para lá e iria correr para cá. Porque dois apoios de primeiro gênero não geram estabilidade na peça. Então, ela poderia, mesmo ela estando estável no sentido vertical, ela poderia estar instável no sentido horizontal, se os dois apoios fossem de primeiro gênero. Certo? Agora, vamos voltar aqui. Opa. Vamos ver mais quem falou aqui. Porque a carga...
Agora que eu vi que o meu microfone está aberto aqui. Pode falar, então, bem de boa, assim. Vamos falar de ateliê. Isso. Vamos combinar. Não tinha uma coisa melhorzinha, não? Gente, essas contas, por enquanto, estão super fácil, né? Tomara que continue assim as contas. Se for assim, tá tranks. O bom é que ele explica bem detalhadinho. Não adianta. Não tem nenhum professor que está superando o Jairo nessa metodologia. Ele tem. Uhum. Ele está dando aula a aula todo santo dia. Vai piorar nada, mas gente, tem outro link lá no grupo para nós entrar.